E se eu te dissesse que o momento de maior silêncio da história humana foi, na verdade, o palco da maior batalha épica já travada no mundo espiritual? 3 dias, 72 horas de um silêncio ensurdecedor que separaram o grito de agonia no Calvário do grito de vitória no jardim do sepulcro. Enquanto discípulos choravam escondidos e o mundo achava que a história de Jesus tinha acabado em uma tumba de pedra, algo extraordinário estava acontecendo onde nenhum olho humano podia ver. Para onde Jesus foi quando deu seu último suspiro? O que ele estava fazendo enquanto seu corpo físico repousava imóvel, envolto em lençóis de linho? A resposta para esse mistério não é apenas uma curiosidade teológica, é a chave para entender a vitória total de Deus sobre o mal. Fique até o final, porque o que aconteceu nesses 3 dias vai mudar para sempre a forma como você encara a morte e os momentos de silêncio na sua própria vida. O grande silêncio e a pergunta esquecida. Mateus 12, verso 40. O próprio Jesus deu a pista. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. No credo apostólico, uma das profissões de fé mais antigas da cristandade, recitamos as palavras: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao 3º dia. Mas o que significa desceu aos infernos? Seria um lugar de tortura? Jesus foi sofrer novamente? Ou ele foi como um conquistador invadindo o território inimigo? A geografia do além. Onde Jesus realmente foi? Para entender esses 3 dias, precisamos entender a mente bíblica do 1º século. Naquela época, o além não era visto apenas como céu ou inferno. Existia o Sheol, em hebraico, ou Hades, em grego, o lugar dos mortos. Mas o Sheol tinha divisões. De um lado, o lugar de tormento para os ímpios. Do outro, um lugar de consolo chamado Seio de Abraão ou Limbo dos Patriarcas. Era ali que Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi esperavam. Eles tinham fé na promessa, mas a porta do céu ainda estava trancada pelo pecado original. Eles esperavam pelo libertador. E, na Sexta-feira Santa, o libertador chegou. A invasão do reino das sombras. 1 Pedro 3, versos 18 a 20, nos dá um vislumbre arrepiante. Jesus, sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão. Imagine a cena. O reino das sombras, que por milênios havia reivindicado cada alma humana, de repente é invadido por uma luz insuportável. Jesus não desceu como uma vítima. Ele desceu como um rei. Textos antigos e a tradição cristã, como o Evangelho de Nicodemos, descrevem esse momento de forma épica. As portas de bronze sendo despedaçadas, as correntes de ferro sendo quebradas. Jesus não foi ao inferno para ser punido. Ele foi para proclamar a sua vitória. Ele foi dizer aos antigos profetas: a espera acabou. Eu estou aqui. Se este estudo está trazendo luz a uma parte da Bíblia que você sempre achou confusa, eu te convido a fazer parte desta jornada conosco. Primeiro, inscreva-se no canal e ative o sino. Estamos aqui para mergulhar nas profundezas das Escrituras todas as semanas. Segundo, se este conteúdo tem alimentado sua alma, considere apoiar o nosso trabalho com Super Tanks. Sua contribuição nos ajuda a produzir vídeos com esta profundidade e qualidade para alcançar mais vidas. Agora, o que Jesus tomou das mãos do inimigo nesses 3 dias é o que garante o seu futuro eterno. As chaves da autoridade. Em Apocalipse 1h18, o Jesus ressuscitado declara: eu sou que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Onde ele conseguiu essas chaves? Nesses 3 dias. Ao descer ao coração da terra, Jesus desarmou os principados e potestades. Ele provou que a morte não tinha poder sobre ele, porque ele não tinha pecado. Ele entrou na prisão da morte, quebrou as fechaduras por dentro e saiu trazendo consigo uma multidão de cativos. Efésios 4:8 diz:
Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Isso significa que Jesus pegou aqueles que estavam presos no seio de Abraão e os escoltou para a presença de Deus Pai. O caminho que estava fechado desde o Éden foi finalmente reaberto. O carpinteiro de almas e a reconstrução do destino. Lembra que Jesus era um tecton, um construtor? Nesses 3 dias, ele realizou a sua maior obra de engenharia espiritual. Ele construiu uma ponte sobre o abismo que separava a humanidade da eternidade. Ele usou a sua própria morte como fundamento. Ele usou o seu sangue como selo. E ele usou o sábado de silêncio como tempo de cura para toda a criação. Muitas vezes, olhamos para o sábado santo como um dia vazio, um dia onde nada aconteceu. Mas na economia de Deus, o silêncio é o lugar onde o milagre ganha forma. É no escuro do útero que a vida começa, é no escuro da terra que a semente germina, e foi no escuro do Sheol que a morte foi derrotada para sempre. Por que isso importa para você hoje? Talvez você esteja vivendo o seu próprio sábado. Um período onde as orações parecem não ter resposta, onde o túmulo da sua esperança parece selado com uma pedra pesada demais para mover. O mistério dos 3 dias nos ensina que Deus está trabalhando mesmo quando não ouvimos nada. Ele está combatendo batalhas por você em dimensões que você nem imagina. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação para a ressurreição. Se Jesus foi capaz de invadir o próprio inferno e sair de lá com as chaves na mão, não existe abismo na sua vida que ele não possa alcançar. Não existe perda que ele não possa restaurar. Não existe silêncio que ele não possa transformar em canção. O mistério dos 3 dias é a prova de que o amor de Deus não conhece limites. Ele foi até as profundezas para garantir que ninguém fosse esquecido. Se este vídeo fortaleceu a sua fé, compartilhe-o agora. Envie para aquele amigo que está passando por um momento de silêncio e precisa saber que a vitória está sendo preparada nos bastidores. Não se esqueça de se inscrever. Se puder, apoie-nos com os Super Thanks. E agora, eu quero ouvir de você. Você já viveu um período de silêncio em que sentiu que Deus estava te preparando para algo maior? Conta nos comentários. Eu vou ler e interagir com as suas histórias, porque cada sábado santo tem o seu domingo de Páscoa. Até o próximo estudo. Que a luz da ressurreição ilumine o seu caminho.